Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer um novo devocional aqui. Gostaria que Deus abençoasse esse tempo. Nós vamos ficar juntos, é uma alegria muito grande. Hoje eu gostaria de falar sobre uma percepção que eu estou tendo sobre as mudanças sistêmicas que estão acontecendo. E dentro dessas mudanças eu gostaria de falar sobre a forma da gente consumir as coisas. Como é que a gente está nessa questão do nosso padrão de consumo? Como é que a gente está consumindo as coisas? E eu vejo que cada vez mais nós estamos nessa mudança. Muitas pessoas estão falando que o mundo nunca mais será o mesmo depois dessa crise do coronavírus. De que as coisas vão mudar radicalmente daqui para frente. Eu acredito nisso, eu acredito que nós estamos numa época realmente de mudanças e isso vai ser um ponto assim crucial. Eu gostaria de refletir sobre um acontecimento que aconteceu lá no passado também, quando José estava diante de uma mudança estrutural na sociedade daquele tempo do Egito. E eu gostaria de refletir sobre esse texto que fica lá em Gênesis 41, de 17 a 24, em que José estava na frente do faraó, interpretando o sonho de faraó. Faraó tinha sonhado que 7 vacas magras estavam comendo as 7 vacas gordas, e 7 espigas mirradas estavam devorando as 7 espigas gordas, significando que haveria uma mudança estrutural na sociedade, a mudança em que passaria-se o tempo de bonança e entraria o tempo de escassez. E eu vejo que nós estamos também tendo sinais de que poderia acontecer isso daqui para frente. Então eu acredito que nós temos que ver esses sinais da mesma forma com que José apontou naquele momento. E nós também temos que estar atentos a essas mudanças que vão ocorrer. Muitas pessoas já estão falando que vai mudar muita coisa e eu acredito que nós temos que incorporar isso dentro de nós. E então o faraó perguntou para José: o que eu devo fazer? E José falou assim: você precisa administrar bem, você precisa colocar uma pessoa sábia, uma pessoa que seja muito inteligente, ajuizado, para fazer a administração de todos os recursos que eles iriam ter durante o tempo de abundância. E foi isso então que aconteceu. José mandou guardar 20%, 1/5 de toda a colheita que eles tinham, toda a colheita que eles tinham dentro dos celeiros, para que quando viesse o tempo da escassez eles tivessem mantimentos. E foi exatamente isso que aconteceu. José começou a guardar muito durante o tempo de abundância, para que quando viesse o tempo de escassez eles tivessem do que viver. E é interessante que Deus trouxe essa revelação para José, para que não apenas ele, não apenas o Egito, mas todo o povo de Deus fosse salvo, fosse livrado desse tempo de escassez, né? E é isso que nós temos que fazer. Como é que a gente tem, então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue fazer essas mudanças? Eu gostaria de falar sobre o consumo em 3 aspectos diferentes. O primeiro dele é o consumo do dinheiro. Vocês já ouviram falar numa frase em que a gente gasta o dinheiro que não tem para comprar as coisas que não precisa, para agradar as pessoas que a gente não gosta? Então muitas vezes a gente acaba fazendo isso. O nosso dinheiro é gasto em coisas que não são essenciais, em coisas que são supérfluas. Eu não estou falando aqui para a gente virar mesquinho, para a gente virar um miserável, uma mão de vaca, um pão duro, mas eu vejo que nós temos que mudar a nossa forma de consumir. Agora é a época, agora é o tempo de nós mudarmos a nossa forma de consumir, porque senão, quando vier a escassez, nós vamos estar em maus lençóis, nós não vamos estar preparados para essa época. Então, são várias coisas que a gente pode fazer, economizar coisas pequenas,
economizar água, luz. Para que a gente vai ter 20 pares de sapato, né, várias roupas que a gente não utiliza? Para que a gente vai... A gente pode fazer uma comida gostosa em casa, como a gente faz aqui, em vez de comer no restaurante. Nós podemos ver formas criativas de consumir de forma diferente o nosso dinheiro. O segundo ponto é o consumo do tempo. O grande mal da atualidade se chama distração. A distração é algo que consome muito o tempo da gente e a gente fica completamente consumido por isso. Quanto tempo que a gente não gasta nas redes sociais, maratonando série de Netflix, enquanto o tempo vai passando, nós estamos consumindo de forma errada. Há 3 formas de consumir o nosso tempo. Um é o consumo do tempo urgente, outro é o consumo do tempo importante e outro é o consumo do tempo inútil. O que nós estamos acostumados a fazer é gastar o nosso tempo no consumo do tempo inútil, gastando através dos nossos próprios prazeres, através do entretenimento, através das distrações, quando na verdade nós deveríamos estar gastando tempo nas coisas importantes. Quando a gente não gasta tempo nas coisas importantes, essas coisas viram coisas urgentes. E quando viram as coisas urgentes, nós então fazemos tudo a toque de caixa e ficamos apagando incêndios. Eu vou dar um exemplo. A gente deveria, por exemplo, estar estudando coisas que poderiam nos acrescentar na nossa profissão, acrescentar no nosso conhecimento, para a gente melhorar as relações entre as pessoas, mas a gente fica gastando tempo maratonando Netflix, nas redes sociais, e esse tempo acaba. E quando a gente percebe, a nossa família, por exemplo, a gente só vai perceber que a gente gastou tempo em coisas inúteis quando acontecer algum divórcio, com o nosso esposo, com o nosso marido, nossa esposa, ou então quando os nossos filhos forem para as drogas. E aí então as coisas viram urgentes e a gente não sabe mais o que fazer. Um outro exemplo é quando a gente gasta o nosso tempo não em saúde. A gente fica de novo gastando tempo em coisas inúteis e a gente só vai perceber que a gente gastou o tempo em coisas inúteis quando a saúde for embora, quando nós tivermos uma doença, e aí nós vamos gastar muito tempo em coisas urgentes tentando recuperar esse tempo. Então são coisas que nós devemos ver a forma de consumir o nosso tempo em coisas importantes. O terceiro ponto é o ponto do consumo das nossas emoções. Nós vivemos hoje naquilo que se chama de economia da atenção. Todo mundo quer a nossa atenção. E para termos a nossa atenção, para eles terem a nossa atenção, eles fazem de tudo para conseguir captar a nossa atenção. E eles captam a nossa atenção por meio de tragédias, por meio de mortes, por meio de brigas, notícias ruins. As notícias ruins é que faz com que captam as nossas atenções e não notícias boas, né? Ninguém vai ficar vibrado em notícias que vão falar que a pessoa conseguiu estudar mais, a pessoa conseguiu ter sucesso, né? Ninguém vai fazer isso. As pessoas vão ficar vibrados em coisas de tragédias, e uma vez que nós ficamos submersos nesse tipo de notícias de mortes, notícias tristes, o nosso coração vai se entristecendo, nós vamos ficar com estresse e nós vamos ficar sem forças para aquilo que realmente é importante. Então nós temos que diminuir o consumo dessas notícias ruins, dessas coisas dessas atenções que nos atraem, para que a gente tenha um modo melhor de consumir a nossa atenção. Eu tenho experimentado que a leitura da palavra, o meditar na Bíblia, como diz o Salmos 1, a gente ficar meditando na palavra, nas coisas do Senhor. Hoje em dia tem muitas coisas muito boas
no YouTube. Eu estou experimentando agora ouvir os e-books do Augusto Cury, os e-books de vários livros interessantes que estão de graça, estão disponibilizados no YouTube. É uma forma de nós consumirmos o nosso tempo, o nosso dinheiro, porque é de graça, e as nossas emoções com coisas boas. Então eu gostaria de terminar aqui deixando esse alerta para nós, de que nós estamos nesse ponto em que as mudanças sistêmicas vão acontecer. E isso vai acontecer você querendo ou não. Agora, como é que nós vamos estar preparados para isso? Como é que nós vamos estar preparados para que quando essas mudanças acontecerem, como aconteceu lá com José? Passaram-se os 7 anos bons e entraram os 7 anos ruins. Para isso nós temos que estocar. Estocar significa mudar a forma de consumirmos o nosso tempo, as nossas emoções e o nosso dinheiro. Então, gostaria de deixar esse breve devocional aqui para nós e pedir que Deus nos abençoe e Deus traga o conhecimento e a sabedoria dele através do Espírito Santo para nós. Até a próxima, um grande abraço. Obrigado.